Olha só, meus caros, sejam muito bem-vindos à cidade do futebol, aqui em Lisboa, o quartel-general da seleção portuguesa, que foi convocada nesta quinta-feira para a Copa do Mundo do Catar. Os 26 nomes chamados aí pelo técnico Fernando Santos para representar as cores lusitanas no Mundial de 2022. Algumas surpresas, é verdade, principalmente em nomes que ficaram de fora, mas também em nomes convocados. E é isso que a gente vai falar no vídeo, além também da convocação da seleção da Alemanha, que aconteceu nesta quinta-feira também. O Hans Flick chamou os seus eleitos aí para representar a Alemanha. Mas vamos começar com Portugal, especialmente porque havia aí uma expectativa de alguns nomes no meio-campo e no ataque diferentes, né, que não seriam convocados, iriam perder a Copa do Mundo, e isso aconteceu. Nomes que, por exemplo, se destacaram muito em outras competições. Estou falando de Gonçalo Guedes, que fez o gol do título na Nations League em 2019. Estou falando também de Renato Sanches, jogador do Paris Saint-Germain, que foi um dos principais destaques da Eurocopa em 2016 e também ficou de fora. Estou falando já do emblemático, mais experiente João Moutinho, que estava sempre nas convocações do técnico Fernando Santos, mas dessa vez também não foi convocado. A grande surpresa fica por conta de António Silva, 19 anos, zagueiro do Benfica, que estreou nessa temporada como profissional, nunca fez um jogo com a seleção de Portugal, mas está convocado, está na lista, vem fazendo uma excelente temporada com o Benfica, esse super Benfica que se classificou em primeiro na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E o António Silva é um dos principais destaques, jogador formado aí no Seixal, nas categorias de base do clube português, e foi chamado, assim como também foi o Pepe, né, que era uma dúvida, porque o zagueirão do Porto tem uma lesão que o tirou dos gramados nos últimos meses, era dúvida para essa convocação, mas o técnico Fernando Santos conversou com o departamento médico, que garantiu que Pepe vai estar pronto para o Catar. Talvez não para o primeiro jogo, talvez não para o segundo jogo, mas estará lá. Foi convocado, é um dos nomes da lista do técnico Fernando Santos, que tem Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rubem Neves, Matheus Nunes. Aliás, por falar em Matheus Nunes, vamos falar dos luso-brasileiros convocados também, né? Pela primeira vez a seleção de Portugal vai ter 3 luso-brasileiros, 3 jogadores que nasceram no Brasil e hoje vestem a camisa da seleção portuguesa. O Pepe é um deles. Teremos também o Otávio, meio-atacante do Futebol Clube do Porto, que fez muito sucesso nas últimas convocações do técnico Fernando Santos, inclusive briga por titularidade nesta Copa do Mundo. E teremos também o Matheus Nunes, que eu acabei de citar, jogador que explodiu para o mundo no Sporting Clube de Portugal, hoje está no Wolverhampton, chegou inclusive a ser convocado pela seleção brasileira, mas não quis ir, né? E escolheu Portugal para trilhar o seu caminho e agora garantiu aí a presença também na Copa do Mundo do Catar. O técnico Fernando Santos não gostou da Copa do Mundo ser realizada em novembro, no meio da temporada, criticou bastante o calendário, mas gostou da questão das viagens, né? Já que a Copa do Catar vai ser espremida em termos de deslocação, então basicamente é ir para o jogo, ir para o centro de treinos escolhido no Catar pela seleção de Portugal e depois ir para o hotel, e isso foi bastante elogiado pelo técnico Fernando Santos, que diz que Cristiano Ronaldo também está num momento de ascensão no Manchester United, vem acumulando partidas nas pernas, como eles dizem aqui em Portugal, e que não é uma preocupação, apesar do início irregular com a seleção de Portugal. Vamos falar um pouquinho da Alemanha também, como prometido. Hans Flick convocou os seus nomes para representar a seleção da Alemanha e algumas surpresas, na verdade, na convocação. A gente já sabia que Timo Werner não poderia estar nessa convocação por conta de uma lesão, e também o Marco Reus, né, um problema no tornozelo, baixas importantes que certamente estariam à disposição aí do técnico Hans Flick, mas por opção ele também não levou 2 nomes e gerou bastante informação, bastante notícia, bastante ruído na imprensa da Alemanha. Estou falando do Gosens, né, jogador que se destacou bastante na Eurocopa, vinha sendo chamado da Inter de Milão, jogou muito bem pela Atalanta algumas temporadas, mas está fora, não foi convocado por opção pelo técnico Hans Flick. O outro nome, já um veterano, mais experiente, o Hummels, né, jogador que veste as cores do Borussia Dortmund, não foi convocado, inclusive lamentou bastante nas suas redes sociais, mas disse, óbvio, que vai torcer por essa seleção da Alemanha. O Hans Flick optou por alguns nomes mais jovens, né, deu uma rejuvenescida nessa seleção da Alemanha, especialmente no ataque, né, ADM, jogador do Borussia Dortmund, e também Moukoko, outro jogador do Borussia Dortmund, foram convocados, causando uma certa surpresa também
da imprensa alemã, e um nome, um velho conhecido, esse sim foi uma grande surpresa, Mario Götze, jogador que marcou o gol do título da seleção da Alemanha em 2014, a Copa do Mundo realizada no Brasil, está de volta à seleção, está de volta a uma Copa do Mundo, jogador que hoje veste as cores do Eintracht Frankfurt e agora também vai representar a seleção da Alemanha. A verdade é que, em termos de patamares, Portugal chega num patamar superior desta Alemanha, que precisa se recuperar de resultados ruins, tanto na Copa do Mundo 2018 quanto na Eurocopa realizada em 2021. E Portugal tenta também afastar o fantasma das eliminações precoces em Copa do Mundo, caiu nas oitavas de final em 2018 para o Uruguai, antes disso em 2014 na fase de grupos, quer avançar um pouco mais. Plantel e qualidade tem para isso. Resta saber se o técnico Fernando Santos vai conseguir fazer essa seleção de Portugal jogar. Isso é uma das críticas dos portugueses, né? Portugal precisa jogar mais, apresentar um futebol mais vistoso, mais bonito pelas peças que tem e vai ter a oportunidade agora no Catar. Daqui a 10 dias teremos Copa do Mundo, minha gente. Agora vamos falar da Bélgica. Eu sei que não traz tantas boas lembranças pra gente, mas vamos lá. O técnico Roberto Martinez convocou 26 jogadores, os grandes destaques são o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, e o goleiro Courtois, do Real Madrid. Outra dupla que costumava ser destaque pode voltar a ser nessa Copa do Mundo com a camisa da Bélgica é Eden Hazard, também do Real Madrid, e Romelu Lukaku, da Inter de Milão. Dois jogadores que têm talento de sobra, mas nessa temporada, o Hazard claro que passa disso, mas nessa temporada junto com o Lukaku, os dois não vêm jogando muito. Então tem interrogações sobre si no aspecto físico, mas também no aspecto técnico. Sobre o Lukaku é bom a gente lembrar, né? Um jogador que não foi bem pelo Chelsea, inclusive foi uma das piores compras da história do clube pelo valor e pelo pouco que entregou dentro de campo. Voltou para a Inter de Milão num negócio que foi muito melhor para a Inter a princípio do que para o Chelsea, só que desde então não conseguiu voltar a ser aquele Lukaku que brilhou no título italiano da Inter sob o comando do técnico Antônio Conte. É um Lukaku muito aquém de si próprio, mas que pode reencontrar na Copa do Mundo uma grande atuação como teve na Copa da Rússia. Agora a Bélgica está no grupo F, ao lado de Croácia, Canadá e Marrocos. A Bélgica, que foi terceira colocada na Rússia, vencendo na disputa de terceiro lugar a Inglaterra, seleção sobre a qual falaremos nesse momento também. O técnico Gareth Southgate convocou os 26 jogadores ingleses que vão representar o país na Copa do Mundo hoje. Destaque para o capitão Harry Kane e também para a reinclusão de Marcus Rashford, jogador que foi muito bem na partida desta quinta-feira pelo Manchester United contra o Aston Villa e que não entra em campo com a camisa da seleção desde a final da Eurocopa em Wembley, no vice para a seleção da Itália. Então é sim uma conquista do Rashford pelo Manchester United conseguir voltar à Inglaterra para essa Copa do Mundo. Dos 26 jogadores ingleses, 9 estão no setor defensivo e apenas um lateral esquerdo de origem, Luke Shaw, também aqui do Manchester United e que vem jogando bem nessa temporada sob o comando de Erik ten Hag. Mas é claro que não é a única opção. O Southgate já usou ali o Kieran Trippier, jogador do Newcastle, improvisado, ele é lateral direito e pode jogar na esquerda também, e até mesmo o Bukayo Saka, atleta do Arsenal, também convocado para a Copa do Mundo e que pode fazer aquela função ali de ala esquerdo. É bem provável que o Southgate adote nessa Copa do Mundo o mesmo sistema que funcionou na Copa da Rússia, quando a Inglaterra chegou às semifinais, e também na Eurocopa, quando a Inglaterra bateu justamente naquela final para a Itália. Então o sistema de linha de 3 zagueiros com 2 alas. Então, dos 9 jogadores convocados para a defesa, 5 serão titulares. O meio-campo deve ser Declan Rice, do West Ham, e Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. Esse, o jogador mais jovem de toda a lista inglesa e também o único que não joga na Premier League. E no ataque são diversas opções: Harry Kane, Rashford, Sterling, Jack Grealish, Phil Foden, Mason Mount, James Maddison, jogador do Leicester e que era o atleta que tinha consigo o clamor popular, ele que não era convocado há 2 anos pelo Southgate, era muito pedido pelo povo, entre aspas, e acabou sendo convocado para essa competição. As grandes ausências, assim podemos falar da lista inglesa, são Fikayo Tomori, jogador do Milan, Tammy Abraham, jogador da Roma, e James Ward-Prowse,
meia do Southampton. 3 jogadores que participaram vez ou outra desse ciclo, uns mais do que os outros, mas que acabaram perdendo gás nessa reta final, pelo menos dentro da lógica do técnico Southgate. A Inglaterra chega no pior momento desde que começou a dar resultados sob o comando do atual treinador. Por aqui, as críticas e o pessimismo são muito maiores do que qualquer faísca de otimismo.